Bem-vindo, Mink, tudo bem? Bom dia, Adri, bom dia, Rovai. Estava ouvindo aqui vocês falando e achando muito bem. É bom a gente se indignar pelas justas causas. É necessário. Pois é, né? Por exemplo, nessa questão, você é o madeireiro ou você é o cara que defende a floresta, Mink? Olha... Ou você não tem lado? Segundo o presidente Lula, eu sou um encrenqueiro, porque ele, no dia 5 do meio ambiente agora, ele estava junto com o Molon e vários outros lançando o programa ambiental. Aliás, eu ajudei nisso, junto com os economistas Jung e vários outros. A gente tem que aqui mudar o nome, né? Está lá o New Green Deal, quer dizer, o Green Deal verde. Eu acho um nome ruim. Eu acho que seria melhor uma economia sustentável e inclusiva para criar milhões de empregos. Mas, nesse momento, o Lula comparou. Ele falou bem dos seus ex-ministros, falou da Marina, né? Finalmente falou bastante bem da Marina. Eu estou há um tempo defendendo essa união, eu acho que vai sair agora. Falou de mim bem, mas disse: o Mink é bom, mas ele é um encrenqueiro, ele briga muito, mas é de alto nível. Aí eu postei nas minhas redes: o Lula tem razão, eu sou mesmo encrenqueiro, eu encrenco com os desmatadores, com os madeireiros. E aí todo mundo achou ótimo. É isso aí, tem que ter alguém para encrencar com esses criminosos. Aí eu vou adotar o mincrenqueiro. Mincrenqueiro. Já tem slogan de campanha, mincrenqueiro de novo. Você sai estadual de novo, Mink? Eu estou estadual de novo, mas eu estou participando da coordenação da campanha do Freixo, também do Molon, estou ajudando o programa ambiental do Lula. Resumindo, não posso me queixar de tédio pelos próximos 4 meses. Mas, como não há mal que dure para sempre, depois eu espero dar uma boa relaxada e comemorar essa virada de página, né, da nossa história republicana. Por curiosidade, Mink, por que você nunca sai a federal? Você gosta mesmo do Rio, é isso? Eu gosto do Rio. Eu estive em Brasília 2 anos, quando eu fui ministro do Lula, e gostei de trabalhar com Lula. E, aliás, o Lula é um gênio, né? Ele traz as contradições para dentro do governo dele. Ele faz a gestão da luta de classes dentro do seu próprio governo. Ele tinha um Ministério da Agricultura que ele entregou para o agronegócio. Era aquele deputado federal do Paraná, o Reinhold Stefanes. Começou, acho que com o Roberto... Não, isso foi antes. No meu tempo era o Reinhold Stefanes. E tinha um Ministério da Agricultura Familiar, que era o pessoal do PT do Rio Grande do Sul. Rosseto, Miguel Rosseto, né? Primeiro o Rosseto, depois um outro companheiro, mas da mesma linha. E ele ia fazendo a gestão, né? Ele pôs a Marina, depois a mim, e tinha o Lobão, nas Minas de Energia, que queria fazer térmica para tudo que é lado, de carvão. Eu não licenciava. Aí o Lobão reclamava para mim. Aí eu fui para a televisão e falei assim: olha, Lobão, você está pensando que eu estou chapeuzinho vermelho, você está muito enganado a meu respeito. Aí soltei. Aí o Lula ligou para mim: Mink, você está doido? Fica brigando com o Lobão. Eu falei: foi ele que começou. E o Lula ia administrando isso tudo e conseguiu dar estabilidade, né? Nós reduzimos, só na minha gestão, 2 anos apenas, a gente reduziu a metade do desmatamento da Amazônia. O Brasil foi o primeiro país em desenvolvimento a ter meta de redução das emissões e criamos milhões de empregos sem inflação, o que derruba a tese que uma defesa enfática do meio ambiente contra o crime ambiental afeta a economia. Agora é exatamente o contrário. Eles estão devastando o meio ambiente, a Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, que aumentou 66% de desmatamento. A economia está patinando, a inflação nas alturas, o pessoal sem dinheiro para comprar o feijão, o tomate, a cenoura, o bolsovírus andando de jet ski e brigando com urna eletrônica,
como se isso fosse trazer comida para o prato do brasileiro. Quer dizer, é um insensato, alucinado. Pois é, saiu hoje, né? 33 milhões de brasileiros em situação de fome. É assim, é um dado que é equivalente à década de 90, né? Olha só quanto retrocesso, né, Min, que a gente tem visto. Rodrigo, eu vi essa notícia e me lembrei logo do nosso querido Betinho. Betinho foi meu grande amigo e companheiro desde o exílio, né? Tivemos juntos em várias campanhas. O Betinho me levou para a campanha da reforma agrária, conheci Dom Adriano Hipólito, Dom Mauro Morelli, né? E ele era realmente uma pessoa, como o Chico Mendes, aliás, outro companheiro meu, aliás, que falta fazem Betinho e Chico Mendes nesse momento, né? Pessoas dessa dimensão, né? Ambos ligavam as grandes questões ambientais às grandes questões sociais e conseguiam trabalhar. O Chico Mendes abraçava as seringueiras, fazia as operações do empate, mas ele era da CUT, lutava pela terra, e ele conseguiu, na União dos Povos da Floresta, fazer a união entre índios, ribeirinhos, seringueiros, que antes viviam as flechadas uns contra os outros. Conseguiu uni-los numa visão muito mais ampla e generosa. E o Betinho juntou o pessoal das igrejas, o pessoal da solidariedade, né, com a turma da agronomia, o Graziano, que depois foi dirigir a FAO, né, mostrando como era possível combater a fome num país que exportava alimentos para 1 bilhão de pessoas. Como é que o nosso povo vai passar fome? Uma agricultura tão pujante, tão importante. E o caso é esse: a gente continua exportando muito e o povo fritando na fogueira pé de galinha, que nem tem gás de cozinha, aliás, nem tem cozinha para fritar o pé de galinha. Ainda fica dizendo, segundo o Bolsonaro, eu vi uma charge genial outro dia, o sujeito pobre, ferrado, fritando na fogueira 2 pés de galinha, dizendo: meu sonho é comprar um fuzil. Não, é assim. Tá aqui, Como se a arma matasse a fome. fome. Quem não tem o filé de frango, o gás, nem a cozinha. Não, é assim. E, Mink, agora a gente está vendo aí o mundo, né? Está acompanhando esse desaparecimento do indigenista Bruno Araújo e o jornalista do The Guardian, o Dom Phillips. Como que a gente chegou a esse ponto, Mink, de estar ali uma viagem dessas para entrevistar os indígenas? Agora, hoje de manhã, a gente tem um suspeito de envolvimento a ameaças dos indígenas e ao caso sendo preso, e o Bolsonaro culpando as próprias vítimas pelo que aconteceu. O Rodrigo e Rovai, eu fiquei revoltado com essa declaração do Bolsonaro, dizendo que eles eram os aventureiros, que a região é muito perigosa, que eles podem, inclusive, ter sido vítimas de um atentado. Foi a primeira pessoa que falou isso com essas letras. Veja você, o que o Bolsovírus fez? Atou as mãos do IBAMA, atou as mãos do ICMBio, exonerou os principais dirigentes comprometidos com a defesa dos índios e da Amazônia, desqualificou o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, internacionalmente reconhecido. Quando eu estive à frente do Ministério e reduzimos a metade o desmatamento, quem sempre nos orientou foi o INPE. E nós tínhamos como aliados a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Na época era ministro de Justiça Tarso Genro, nosso brilhante intelectual, que já foi governador, ministro da Educação. Adoro o Tarso Genro, né? Um grande quadro. Colocou pessoal para trabalhar direto com a gente. E aí, ele tira a proteção dos índios, a própria FUNAI, que deveria ser a maior protetora dos índios, entra na justiça contra a PIB, que é a Associação dos Povos Indígenas do Brasil. Ou seja, quem deveria proteger, ataca. Então, uma região entregue às milícias amazônicas, que é como eu chamo, essa é uma terminologia que eu adotei para explicar a junção da turma do tráfico, inclusive o pessoal do PCC de São Paulo,
traficantes do Peru, que chegam lá perto, e que financiam as grandes dragas da mineração clandestina em terras indígenas, intoxicando até as crianças com mercúrio, né? Estuprando as mocinhas indígenas. Então, depois que ele tirou a proteção, incentivou a devastação, né? Recebe de avião da FAB os líderes dos garimpeiros clandestinos, né? Distrata as lideranças indígenas. E agora diz que a região é perigosa e que eles podem ter sido sequestrados e que a culpa era deles. Veja bem, essas duas pessoas, um jornalista top de linha, um indigenista top, super experiente, ambos, há 3 anos fizeram a mesma excursão, que gerou um artigo maravilhoso do Dom. Eles eram quem mais conhecia a região. Eles não estavam se aventurando, eles estavam indo para um território conhecido deles. O percurso no qual eles desapareceram era 2 horas. Eles estavam num barco moderno que tinha 70 litros de diesel para o barco. Então, não foi problema do barco, não foi problema de gasolina, não foi problema de desconhecimento. A gente não pode afirmar exatamente o que foi. Outra coisa, eles fizeram denúncias antes, que estavam ameaçados. Por quem? Pelos traficantes de droga, mineradores ilegais, a turma da pesca do arrastão que tem nessa região e que eles também combatiam, defendiam os índios, os ribeirinhos, os ambientalistas. Então, as suas denúncias foram desconsideradas. A defesa dessa região, que é que tem mais tribos isoladas do mundo, e agora o bolsovírus culpa os desaparecidos por serem aventureiros. Sabe o que isso está me parecendo? Aquele caso, por exemplo, você pega uma travesti que foi maltratada, injuriada, chega para um guarda e fala: seu guarda, eu fui agredida. Aí o guarda vira e fala assim: minha filha, vestida desse jeito, o que você imaginava que ia te acontecer? Eu fiz as primeiras leis do Brasil de defesa dos LGBTs e tem um artigo nessa minha lei que pune as autoridades que se omitem. Nesse caso, o exemplo que eu dei, mal comparando, é transformar a vítima em ré. É o que o Bolsonaro está fazendo com esses dois. O jornalista prestigiado, o indigenista veterano, que já foram várias vezes à região. É inacreditável. A mesma coisa que o Bolsonaro fez com o companheiro que foi asfixiado dentro do carro da polícia rodoviária. Foi intoxicado e asfixiado com monóxido de carbono dentro do carro, e ele ainda chama o cara de vagabundo. E o grande crime do Genivaldo é que ele estava sem capacete. Exatamente. O Bolsonaro faz em todas as motocicletas dele. Inclusive, tinha feito numa de Sergipe, o Carlito Neto teve aqui, numa cidade do interior de Sergipe, onde Bolsonaro foi inaugurar, sei lá, uma viela, sei lá, uma ponte de madeira, alguma coisa assim, e aí eles fizeram uma motociata bizarra, tinha, sei lá, 30 motos, 40, e todos, incluindo Bolsonaro, sem capacete. Sem máscara, sem nada. Sem nada. Eu pedi para separar aqui o vídeo da também jornalista esposa do Dom Philip, para a gente mostrar para a nossa audiência. Eu chorei vendo esse vídeo, ela é emocionada. É um vídeo muito triste, mas é necessário. Por favor, Guilherme ou Dri, se puder. Meu nome é Alessandra Sampaio e eu sou a esposa do Dom Philip, que está desaparecido, junto com Bruno Pereira, lá na Amazônia. Eu queria fazer um apelo do governo federal para os órgãos competentes a intensificar as buscas, que a gente ainda tem um pouquinho de esperança de encontrar eles. Mesmo que eu não encontre o amor da minha vida vivo, eles têm que ser encontrados, por favor. Intensifiquem essas buscas. Eu não quis falar antes porque a família toda está muito chocada e a gente não está sabendo reagir.
Mas eu estou fazendo esse apelo, por favor, para intensificar essas buscas. Obrigada. É de moer o coração, né? Terrível. O Rovai, eu me lembrei agora, Adri, um lance que aconteceu quando eu era ministro, estamos falando de 2009, portanto, há 13 anos atrás. Foi numa cidade do Pará, chamado Paragominas. Esse nome Paragominas quer dizer Pará, Goiás e Minas, é que tinha muita gente desses 3 estados. Então, houve operações do IBAMA, os madeireiros que controlavam politicamente a região distribuíram cachaça e galões de gasolina, incentivaram a turma a meter fogo nos carros do IBAMA e do ICMBio e nos prédios que eles estavam alojados. Muito bem. O que eu fiz no mesmo dia de noite? Procurei o presidente Lula, né? Fui para o Tarso Genro, fui para o ministro da Defesa na época, né? Falei, eu vou amanhã com o Exército e a Polícia Federal para Paragominas. Instamos o prefeito a ficar do nosso lado. A gente tinha os vídeos. Olha, prendemos todos os vereadores, menos uma mulher, que era uma vereadora do movimento social ligada à igreja. Todos os outros eram donos de madeireira. Desmontamos as madeireiras, levamos para Belém, né? Apreendemos toda a madeira, doamos para essa prefeitura e outras vizinhas fazerem escolas, pontes ou casas populares, e nunca mais se fez nada disso em Paragominas. Por quê? Porque eu assumi a defesa do IBAMA e do ICMBio com força total. Eu falei, olha, se agora eu não falo alto, acabou o IBAMA e o ICMBio. Então pode queimar os carros, os prédios, ameaça de morte para a turma do IBAMA e do ICMBio, bravos companheiros. Então fui com tudo em cima. Por isso que eu sou encrenqueiro. Encrenqueiro com todo orgulho. Tem que passar a ripa nesse pessoal antes que eles passem a ripa no nosso país, na nossa memória e na civilização, nos índios e em todos aqueles que defendem a biodiversidade e fazem matérias e estudos como esses 2 desaparecidos já tinham prestado muitos e muitos serviços e estavam continuando. Inacreditavelmente, ontem foi o dia da imprensa livre e, justamente nesse dia, né, um jornalista de renome internacional desaparece numa área dominada pelo que eu chamo de milícias amazônicas e o presidente da República culpa ele pelo seu desaparecimento. Que triste história para o povo brasileiro. E, Mink, você falou que está participando da elaboração do plano de governo nessa questão ambiental. O que fazer para acabar com essas milícias amazônicas? E o que você pode revelar mais do plano de governo? O que tem sido pensado, discutido? Veja, nós temos possibilidade de conseguir recursos bilionários para manter a floresta em pé, proteger os povos indígenas, viabilizar os seringueiros e castanheiros das reservas extrativistas. No meu tempo, por exemplo, em 2008, eu criei o Fundo Amazônia, consegui $1 bilhão da Noruega a fundo perdido. Criamos o Conselho do Fundo Amazônia, né, com cientistas, índios, empresários, governadores, né? Era Comitê Orientador do COFA, Comitê Orientador do Fundo Amazônia, junto com o BNDES. Na hora. Claro que foi um sucesso, conseguimos criar empregos, apoiar o extrativismo sustentável, apoiar quem mantinha a floresta em pé, ajudar com recursos à fiscalização, e nesse período foram demarcados ou homologadas 4,5 milhões de hectares de terras indígenas. Muito bem. O que o sinistro Salles fez? Desativou o Fundo Amazônia. Ainda tem metade do dinheiro para gastar congelado, esperando só o Lula voltar para o governo. Agora a pergunta é o seguinte: naquele tempo, em 2008,
há 14 anos atrás, nós conseguimos $1 bilhão a fundo. Nossa única obrigação, reduzir o desmatamento. Eles não se metiam quais eram os programas, né? Inclusive, teve gente que especulou. Esses noruegueses estão querendo dominar a Amazônia, todo mundo é desconfiado. O que eles estão por trás disso? Será que são bonzinhos? Não. Eu trouxe não só o ministro do Meio Ambiente, o primeiro-ministro da Noruega chegou aqui numa coletiva e falou: nós somos um pequeno país debaixo da Groenlândia. O dia que aquilo derreter, nós vamos submergir. Nós não somos Papai Noel. Isso para nós é um seguro de vida. Seguro de vida. Muito bem. Hoje, a disponibilidade são fundos trilionários que, para fazer valer o Acordo de Paris e as metas da COP26 de Glasgow, estão dispostos a investir fortunas em desenvolvimento sustentável. Já existem muitos projetos e muitos outros podem ser incentivados junto com as universidades. Pesquisa, biomedicina, biotecnologia, extrativismo sustentável, produção de vários tipos de óleos, produtos de beleza, botar a castanha do Pará na alimentação, na merenda escolar, estimulando a agricultura, estimulando o extrativismo. Não faltam projetos e não falta dinheiro. Não chega nesse governo, porque esse governo nega o clima, triplicou o desmatamento, culpabilizou o INPE e paralisou o Fundo Amazônia e o Fundo Clima, que foi outro fundo que nós criamos também e que está completamente paralisado. Então, há recurso, há projetos, há ideias de integração. A ideia não faça nada na Amazônia. Para concluir esse ponto, no nosso tempo, a gente fez o zoneamento econômico e ecológico da Amazônia com 11 universidades federais e estaduais. O que é o zoneamento econômico e ecológico? Você faz todo o levantamento de dados agronômicos, demográficos, urbanísticos, florestais, econômicos, e fala, olha, aqui já está desmatado, dá para fazer uma indústria, mineração. Aqui dá para fazer a pesquisa do extrativismo. Aqui não, aqui é o coração mais protegido da Amazônia. Então, as onças, os índios, a biodiversidade, que você não faz nada. Mas aqui, ali, você cria milhares de empregos, porque o povo da Amazônia, claro, precisa se desenvolver, trabalhar, comer, andar, de tudo, de carro, viver, ter a sua internet, ter a sua vida digna, cultura. Então, foi feito isso. Então, a gente não reduziu o desmatamento só na porrada, se bem que toda semana eu ia lá baixar o cacete nessa turma, com o exército. A gente estimulava a moratória da soja, junto com a Biov, os grandes exportadores de soja, o Pacto da Madeira Legal, o Pacto do Minério Legal com a Vale, estimular que eles não comprariam carvão vegetal de madeira nativa fora dos planos de manejo licenciados. Então, esse zoneamento econômico e ecológico permite desenvolver sem destruir. Não faltam ideias. Outra coisa, eu tive com o Molon e com o Freixo, conversando com o Lula sobre isso. O Lula falou assim: ô Menck, lá em 2008, 2007, era você, a Marina. Hoje o mundo acordou para isso tudo. O Biden, o programa dele, a sustentabilidade não estava num ministério, estava em 7 pontos. Infraestrutura, transporte, energia, ciência, clima, relações internacionais. Ele falou, eu vou ser muito mais sustentável do que era naquele tempo. E foi mais além. Essa inflação do Bolsonaro, a gente vai combater estimulando a agricultura familiar, com o Pronaf, que é aquele programa de crédito que o Lula triplicou, chegou a quase 20 bilhões, e essa turma do Bolsonaro dizimou. O programa da merenda escolar, idem, comprava da agricultura familiar, desativado. Aí ele falou, mas vamos aumentar essa produção de alimentos. Aí olhou para mim e falou, mas sem agrotóxico, não é, Menck? Sem agrotóxico. Ele está completamente ligado nessa história. E acho muito bom que ele me chame de encrenqueiro. É muito bom, né? Adoro que ele falava só
vai ter picanha e tal, mas agora ele falou, não, e vai ter também comida vegana, sem agrotóxico, né? Ele já está antenado, vai. Tem acho que uns superchats aí, né? Tem umas perguntas para mim. Daqui a pouco a gente tem que liberá-los. Chegando aqui, nova membra aqui da TV Fórum. Muito obrigada, Letícia. São as membras, ganhando dos membros de goleada. Se você é homem, fique membro, porque tá ficando feio. Tem muito mais mulher aqui. A Giva também mandou um super sticker, muito obrigada. Rovai, outro dia eu estava numa audiência pública que a gente organizou sobre mortalidade materna. Outro tema terrível, aumentou 77% em 3 anos. Estávamos com as doulas, as cientistas, as enfermeiras. Tinha 56 pessoas, eu era o único homem. Eu falei, eu estou aqui na cota. E tem aqui uma pergunta aqui, tem o Daniel Miyagi mandando diretamente do Japão, mandando aqui super sticker em ien. E tem aqui mandando uma pergunta, tem pecuarista ambientalista que tá na novela, né, das 9, né, o Pantanal agora, tá? Porque eu não vejo, eu sei que tem um filho, pai, tem uma divergência ali. Não sei se o Mink acompanha, eu não acompanho. Eu de vez em quando vejo, sim, porque eu gosto muito do Marcos Palmeira, dessa turma toda. Aliás, ele é um verdadeiro ambientalista, o Marcos Palmeira. Ele produz agricultura orgânica em Teresópolis, já fui lá ver a terrinha dele. Mas deixa eu dizer... a gente encontrou com ele no Senegal, Mink, no Fórum Social Mundial, ficamos lá amigos, jantamos juntos, saímos, conhecemos o trabalho dele. Mas deixa eu dizer, Renato e Dri, eu não trato o agronegócio como uma coisa só. Há setores do agronegócio mais avançados que são contra o desmatamento, que são contra a grilagem, que são contra, inclusive, o Bolsonaro liberar 2 agrotóxicos por dia. Quando eu estava no Ministério, com o Temporão, ministro da Saúde, a gente vedou e baniu 19 princípios de agrotóxicos. O Bolsonaro libera 2 por dia, já foram 1.620 até agora, metade dos quais proibidos lá fora. O que acontece? Se os produtos brasileiros exportados tiverem resíduos, e tem, desses agrotóxicos proibidos, eles vão ser bloqueados lá fora, porque esses princípios são proibidos. Tem um setor do agronegócio que está arrepiado. O Bolsonaro brigou com a China, que é o maior importador de produtos brasileiros. O Bolsonaro alimenta os grileiros e os desmatadores que triplicam o desmatamento, o Brasil entra na lista daqueles que os grandes fundos trilionários estão proibidos de investir. Então, eles falaram, isso para nós é péssimo. A Embrapa, hoje, tem o combate biológico às principais pragas. A Embrapa estimula o plantio direto, né, que é sem grandes revolvimentos do solo. A Embrapa defende a integração agricultura, pecuária, floresta, onde o próprio dejeto animal, né, o esterco é usado como adubo, derrubando, inclusive, essa tese. Querem pegar a invasão da Ucrânia para dizer, não, então vamos liberar produção mineral em terra indígena por causa dos fertilizantes. Espera aí, por que a gente não usa também a técnica da Embrapa, o fertilizante animal, o adubo verde? O que é adubação verde? Você pega o resto das frutas, das plantas, e usa como adubação orgânica para as suas terras. Então, não tratemos a agricultura como se fosse uma coisa só. O que acontece é que o Bolsonaro, politicamente, é ligado ao setor mais atrasado da agricultura, aos grileiros, desmatadores e pecuaristas clandestinos, né? E essa turma acaba tendo uma representação no parlamento desproporcional ao seu peso no PIB. Quem tem mais peso no PIB é a agricultura mais moderna. Mas quem tem mais peso na entourage do bolsovírus, eu chamo bolsovírus porque ele é o maior aliado do Covid. Quem está na entourage do bolsovírus é a agricultura mais atrasada. É isso que a gente tem que dar uma volta. Eu acho muito bem que o Lula tenha um diálogo com o setor mais avançado do agronegócio. É isso.
das Forças Armadas. Não podemos tratar as Forças Armadas como se fossem todos golpistas e bolsonaristas, porque, felizmente, não são. Quando eu falo isso, muita gente chega para mim e fala: ô, Mink, que história é essa? Por que esses outros não falam, então? Eu digo: Forças Armadas não é a mesma coisa que diretório estudantil e sindicato. Exatamente. Quem falar, no dia seguinte está de pijama. Não pode. Agora, eu conheço essa turma porque eu conversei com generais e coronéis que ajudavam nas operações da Amazônia. Eu chegava para eles e dizia assim: não podemos permitir que tirem o verde da nossa bandeira. E eles respondiam: selva, selva, que é a palavra de ordem dos militares que agem na Amazônia. E se não fossem eles, a gente não tinha reduzido a metade do desmatamento. Portanto, eu acho que a gente só ajuda esse bolsovírus se a gente tratar como se fosse uma coisa só as Forças Armadas e mesmo a água. Claro. Eu tenho uma tese, Mink. As contradições. Eu tenho uma tese, eu digo assim, a primeira coisa que o Lula tem que fazer na hora que ele ganhar a presidência da República é aposentar esse generalato todo do Bolsonaro, mandar para pôr o pijama e subir pessoas comprometidas com a democracia que existem para mudar completamente a cara das Forças Armadas no dia seguinte do governo. Né? E a mesma coisa em relação ao agrobusiness. Você tem que ir lá e trazer aqueles caras que topam conversar e discutir um programa avançado, um programa pautado no desenvolvimento sustentável, no respeito ao meio ambiente, para ter maior protagonismo que esses trambiqueiros. Dri, estamos chegando ao final aqui dessa conversa. Eu queria agradecer muitíssimo, Mink, muito bom. Já vou dizer até a próxima, porque a gente já vai... Vamos chamar mais vezes. E, Mink, se você tiver notícias do Dom Felipe, manda para a Dri, manda para mim. Nós vamos ficar cobrando do governo essa apuração, cobrando, inclusive, até do Ministério Público, essas declarações do bolsovírus, que fica dizendo que a culpa é deles, que era um evento... A culpa é sua, bolsovírus, que você entregou essa área para as milícias amazônicas. Não tire o seu da reta, porque você é o responsável. É isso aí. Obrigada, Mink. Valeu, Mink. Tudo de bom, meu irmão.